Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. É o domingo da Ascensão do Senhor. Hoje vamos nos deter, sobretudo, sobre a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, que nos relata com maior atenção sobre este mistério da vida de Jesus que nós celebramos hoje. Mas vamos dizer logo uma coisa que é fundamental para nós. Esta festa da Ascensão de Jesus, então a volta de Jesus para o Pai, depois da sua ressurreição, é uma festa preciosa para todos nós também. Por quê? Porque nos diz qual é o destino da nossa vida pessoal e da história do mundo. Nós sabemos que pela morte e ressurreição de Jesus, pela vitória dele sobre o mal e sobre a morte, o nosso destino não é de morrer vítimas do mal e do pecado. E que a história humana não vai rumo ao desastre da morte, mas que a meta nossa e de todos é o encontro definitivo com o Pai, na alegria do amor de Deus. Jesus, introduzido ao abraço do Pai, voltando para o Pai de onde vinha, nos mostra qual é o destino de cada um de nós: voltar para o abraço do Pai. A nossa vida, o nosso ter fé, o nosso caminhar junto com os nossos irmãos e irmãs, a nossa história cheia de momentos de felicidade, de momentos de tristeza e de derrota, nos leva não à derrota, mas ao encontro com Deus. Verdadeiramente, em Jesus é a humanidade inteira, e com Ele cada um de nós que volta a ser introduzido no abraço do Pai. Aquele primeiro dia em que Adão e em Adão todos nós foram excluídos da comunhão com Deus, termina hoje com a volta de Jesus para o Pai e a volta para o abraço do Pai da humanidade inteira. Então vocês entendem quanto é preciosa e quanto é importante esta festa para cada um de nós. Agora, como se dá este voltar ao Pai, não somente de Jesus, mas de todos nós também? Nos Atos dos Apóstolos, quase no final do trecho que nós escutamos, está escrito assim: apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. O que significa tudo isso? Nós não podemos pensar que estas palavras querem dizer que Jesus, como foi visto, do mesmo jeito que foi visto subir para o céu, será visto voltar do céu para a terra. É uma linguagem de imaginação figurada. O que é que os apóstolos viram? Desde o início, viram um Jesus se aproximar dos homens, caminhar junto com eles, acolher a todos, perdoar os pecadores, viver e ensinar as bem-aventuranças, se preocupar com as necessidades, fazer com que a fraternidade alcançasse o coração de todas as pessoas, até doar a sua vida, a fim de que todos entendessem a força
do amor e entendessem que a estrada de Deus é a estrada do amor. Quando aqui aqueles dois homens vestidos de branco dizem aos apóstolos: ele vai voltar do mesmo jeito como vocês o vistem subir, está nos dizendo: toda a vida de Jesus foi o que levou Jesus a subir para o céu. Não foi naquele momento que Jesus levantou de um jeito milagroso para o Deus Pai. Toda a vida de Jesus foi um caminhar para voltar a Deus Pai, e neste momento tem a conclusão desta sua caminhada. Então, quando se diz que do mesmo modo como vistes partir, significa que na nossa vida de todos os dias somos chamados a seguir Jesus para poder estar com Ele lá onde Ele está agora. Para poder estar de novo junto com Ele. Ele voltará, Ele estará de novo junto conosco quando? Quando nós, seguindo os seus passos, vivendo a vida do jeito que Ele viveu, estaremos junto com Ele lá onde Ele está, no abraço do Pai. Vocês veem como esta festa não somente nos diz qual é a conclusão, mas nos diz também qual deve ser o nosso caminho. É por isso que quase no início do trecho dos Atos dos Apóstolos, hoje nós escutamos que Jesus convidou os apóstolos a não se afastar de Jerusalém. Vocês lembram que depois da ressurreição no Evangelho de Marcos este ano, nós escutamos como os anjos disseram às mulheres que Jesus seria encontrado de novo pelos apóstolos na Galileia. Então, é na Galileia ou em Jerusalém? Nós entendemos naquele dia que voltar para a Galileia significava justamente voltar para a vida cotidiana onde os apóstolos tinham encontrado Jesus. E que a partir da ressurreição poderiam encontrar e acompanhar Jesus, e serem acompanhados por Jesus na vida de todo dia. Porque o lugar onde se vive o encontro e a fé em Jesus ressuscitado é a nossa vida cotidiana. E aqui, por que se fala de Jerusalém? Qual é o sentido de Jerusalém? Jerusalém é o cumprimento do caminho de Jesus. Jerusalém é o lugar onde todo o amor, toda a misericórdia, toda a atenção, toda a paixão de Jesus para os seus irmãos se manifesta no jeito mais alto. É o lugar onde a glória de Deus se manifesta em toda a sua grandeza, na cruz de Jesus. Jerusalém é o lugar da cruz. Jerusalém é o lugar em que o amor vence sobre a morte. E é por isso que nos é dito de não nos afastar de Jerusalém. A nossa vida não pode ser uma procura desenfreada de sucesso, ou de riqueza, ou de qualquer tipo de vantagem. A nossa vida de fiéis em Jesus deve ser uma vida pautada pelo amor que Deus sempre viveu, nos manifestou em Jesus e nos ofereceu para que nós sejamos capazes de vivenciá-lo. Não se afastar de Jerusalém significa não se afastar de Jesus que nos ama, fazendo-se pequeno e doando a sua vida. Mas nós tantas vezes temos a tentação, a mesma tentação dos apóstolos: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus nos fala do reino de Deus, eles falam do reino de Israel. Mas qual é a tentação deles e a nossa? Aquele de ter poder em vez de servir. Aquele de ter riqueza em vez de saber doar. Aquele de sermos orgulhosos em vez de sermos humildes. A tentação de pensar em construir a nossa grandeza para perder a nossa vida no final, em vez de doar a nossa vida para receber a nossa vida
de Deus. Então é isso aqui. No nosso aguardar para a vinda de Jesus, o que nos é pedido é de viver do mesmo jeito que Jesus viveu. Seguir os passos do nosso mestre, porque o discípulo não pode fazer uma estrada diferente da estrada do seu mestre se quer chegar ao mesmo lugar do seu mestre. Então, aqui se diz sempre nos Atos dos Apóstolos que Jesus durante uma refeição deu-lhe esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém durante uma refeição. O que significa esta refeição, senão a Eucaristia que nós celebramos? Nós que justamente amamos tanto a Eucaristia, não podemos fazer das nossas liturgias ritos bonitos, cheios de coisas, com muita animação, em vez de fazer com que estas Eucaristias sejam para nós momentos de encontro na palavra, na Eucaristia, na Assembleia dos nossos irmãos, de encontro verdadeiro com Jesus, no qual nos alimentamos da sua vida, do seu amor, do seu desejo de bem para com todos, do seu desejo de se doar e de amar, a fim de que todos possamos um dia nos encontrar de novo na festa do abraço do Pai. Então, vamos ver, a liturgia, a nossa oração e a nossa vida de todos os dias. Uma liturgia que nos alimenta, que não é uma pausa, que não é um momento de animação, mas é um momento em que a gente se alimenta da força do amor de Deus, em que estreita os laços de comunhão com Jesus para sermos capazes de caminhar junto com Ele, para que não somente os passos que nós damos agora na nossa vida cotidiana, mas também o passo final, aquilo que nós daremos no dia da nossa morte, nos conduza todos juntos, um atrás do outro, à meta na qual Jesus nos precedeu, aquela meta pela qual Jesus nos abriu a porta, o encontro com Deus Pai. Então, é uma festa que nos diz qual pode ser o nosso futuro e nos ajuda a viver o nosso presente. Duas coisas terminando. O que aconteceu nestes dias no sul do nosso país deve suscitar a nossa oração, a nossa fraternidade e também a nossa solidariedade. Na nossa diocese estamos nos organizando para oferecer o quanto antes o instrumento para expressar a nossa solidariedade de um jeito concreto para os nossos irmãos que sofreram esta terrível catástrofe na vida deles. E segunda coisa, vamos nos alegrar hoje com todas as mães que vivem conosco, mas não somente para dar os parabéns para elas, mas fazer festa delas com o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito de todos os dias. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.